Sem sombra de dúvidas, o SBT tem e teve inúmeros programas em sua grade que marcaram uma geração. Programas esses que até os dias de hoje, mesmo já não sendo mais exibidos, ainda são lembrados pelo público com bastante saudosismo. Mas também existiam aqueles programas que até parecem um efeito Mandela, surto coletivo, mas não, a gente só se esqueceu deles. E hoje eu vim aqui relembrar vocês dos programas esquecidos do SBT. E spoiler, ainda teremos mais vídeos dessa série, porque tem muita coisa apagada de nossas mentes. E um vídeo só não será suficiente. Então você quer uma parte 2, uma parte 3, comenta aqui embaixo, tá bom? Bora pro vídeo. Vocês se lembram de Solitários? Durante minha experiência, eles participam de provas e tratamentos que exploram seus limites e aptidões. Solitários foi um reality show brasileiro produzido e exibido pelo SBT, mas não que seja algo original do SBT, é só uma versão brasileira de um reality show que já existia em outros países. Ele é baseado no formato americano chamado Solitary, onde 9 participantes vivem isolados da sociedade em pequenos quartinhos, que na verdade pareciam bastante com uma solitária. E o programa aqui no Brasil teve estreia no dia 11 de janeiro de 2010. E o que acontecia nesse programa, para quem não se lembra ou para quem não pegou essa época? O programa desafiava e testava todos os limites humanos, tanto emocionais como físicos. Então os participantes ficavam naquela solitária, né, cada um em uma cela individual, e aí eles eram submetidos a várias provas. Algumas provas pareciam meio bestas, mas ao mesmo tempo eram difíceis, se parar pra pensar. E no final, quem tinha uma resistência maior a todas essas provas, vencia o reality. Eles não tinham contato com ninguém e nada do lado de fora, a não ser uma inteligência artificial que era apelidada de Val, que é uma referência ao HAL 9000, que é o computador que toma a espaçonave no filme 2001, A Odisseia no Espaço. Já na estreia, começaram com 8 competidores, e aí teve uma prova para selecionar o último competidor que ficaria na cabine 9, e nessa prova de seleção os participantes tinham que transportar 100 tijolos de uma mesa para outra e deveriam memorizar a seguinte frase de 46 palavras, que era o seguinte: ser solitário é um medo compartilhado pela maior parte da humanidade, mas essa cabine realmente parece pequena demais para nós dois, e mesmo tendo levado tanto tempo para memorizar essas míseras, inexpressivas e desimportantes palavras, fui minimamente melhor que meu adversário e serei um solitário. Essa frase tinha que ser falada bonitinha, completamente, a pessoa tinha que decorar ela perfeitamente, porque se ela errasse alguma coisa na frase, ela deveria transportar todos os tijolos novamente. Negócio de doido, hein? Ser solitário é. Ser solitário é. Ser solitário é. Cada quartinho, cada solitária, tinha cerca de 6 metros de diâmetro como espaço útil. É tipo os quartinhos que você encontra por um preço razoável para alugar em São Paulo. E o prêmio, que eu achei assim, muito pouco, né, para o que eles tinham que fazer, era de 50 mil reais. Ele era pago em barras de ouro, mas na minha humilde opinião, eles tinham que passar por cada coisa só por 50 mil reais. Não poderia ser 500 mil, 200 mil, 100 mil? Eu sei que 50 mil reais em 2010 até que era uma grana bacana, mas não sei, pelas coisas que eles passavam no programa, eu acho que o prêmio deveria ser maior. Tanto é que o programa gerou polêmicas por conta das condições que os participantes ficavam devido às provas. O programa foi denunciado depois no portal Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania, que é um projeto da Câmara dos Deputados. Cara, pra falar a verdade, eu nunca consegui assistir esse programa porque me dava uma sensação muito agoniante assistir ele. Enterrados vivos, eles enfrentam um desafio sufocante. E eu acho que é por conta disso, né, que os índices de audiência dele não foram tão bons e não foi aquilo que eles esperavam. O programa ficava sempre em terceiro lugar, atrás da Globo e da Record. Os primeiros episódios até que deram uma audiência bacana pro SBT, mas depois terminou com uma média geral de 7 pontos. Eles esperavam mais do que isso, né, mas eu acho que é por conta dessa sensação. Eu não sei, vocês já assistiram esse programa? O que vocês sentiam ao assistir ele? O povo confinado? E as provas? Sei lá, acho que me arrependi de ter vindo.
Nossa, eu lembro que tinha uma prova que o cara tinha que encarar um prato de comida, ele tava com fome, mas ele não poderia comer a comida. Se ele comesse, ele perdia. Eu não sei se é efeito Mandela meu ou não, mas tinham participantes que acabavam até surtando um pouco no meio da prova. Se eu achar alguma coisa semelhante, eu coloco aqui nesse vídeo. O número 6 desistiu e está passando por alguns momentos de fúria. Para! Olha aí, Val, o que você fez, meu! Filha da p***, galinha. Segundo o site Na Telinha, em algumas provas, participantes ficavam por horas em posições estáticas, se não quando equilibrados em algum objeto estreito, como uma corda. Então esse era o naipe das provas. A segunda temporada foi gravada também em 2010, mas ela só teve estreia no ano seguinte, e depois disso não tivemos mais temporadas de Solitários. O que vocês acham? Vocês acham que um formato desse de reality show daria certo hoje em dia? Você ficaria confinado num quartinho passando por tudo isso para ganhar 50 mil reais? Acho que hoje, né, nós estamos em 2024, talvez o prêmio aumentaria um pouco, né, 75 mil, 100 mil reais, mas enfim, você teria coragem? Vocês lembram do Levi Fidelix? A única coisa que eu me lembro é que tinha aquela musiquinha do vem, 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 vem que tem Levi Fidelix, o homem do aerotrem. Aerotrem nem no metrô, que é buraco do tatu. Muitos acham que as suas únicas aparições na TV foram relacionadas à política, mas não é bem assim. Ele já teve um programa de TV e foi também no SBT. TV Informática foi o primeiro programa de televisão sobre informática do Brasil, e ele foi uma ideia do Levi Fidelix. Primeiramente, ele era exibido lá na Band, só que depois a sua exibição passou para o SBT. Era apresentado pelo mesmo e contava com curiosidades dos primeiros computadores pessoais produzidos pela IBM e Microsoft. Ele teve estreia lá na Band em 1983, e na época o Levi, formado em comunicação social, trabalhava em uma revista de informática chamada Interface, e como ele gostava bastante desse assunto, ele dizia que era um assunto dinâmico e do futuro, ele achou que tinha que ir pra TV também, né? Não era só em aerotrens que pensava Levi Fidelix. Foi aí que ele se mudou para São Paulo para conseguir publicidade e criar o seu programa de informática. Inicialmente a Band aceitou a proposta, mesmo que o programa não tivesse um apresentador, então ele mesmo que apresentava o programa. Vamos à piada da semana com o nosso mascote, o informático. Informático quer dizer que você acabou descobrindo fraude no NPS, não é mesmo? Exatamente, isso é muito mais fraude ainda. Na Band, ele era exibido de domingo às 11h30 da noite, só que lá no dia 21 de julho de 85, ele foi para o SBT, mas não tinha lá bons índices de audiência. Bem que tentaram fazer algo interessante, mas não foi pra frente. Eu acho que é porque na época a informática ainda não era algo tão acessível assim para as pessoas, em 1985. Ninguém sabia direito que em 20 anos seria mais fácil ter um computador em casa. Então eu acho que era um assunto meio que inacessível, por mais que as pessoas tivessem curiosidade. Talvez se ele fosse criado nas décadas seguintes daria certo, não sei, é só minha opinião, né? No canal do partido do Levi Fidelix, que é o PRTB, existem alguns trechos do programa e pasmem, nessa época ele só tinha 30 anos, hein? E a gente consegue ver, né, a evolução que a gente teve aí no mundo da informática, porque eles tratavam esses computadores aqui como uma super inovação, né? Como se estivéssemos no futuro, e olha só o nível que estamos agora, né? Você já assistiu TV Informática? Comenta aqui embaixo. O sonho já começou. Ai, o que falar desse programa aqui, né? A gente pode simplesmente se esquecer, falar que foi um surto, né? E todo mundo esquece que isso aconteceu. Mas não, eu tenho que lembrar vocês de High School Musical, A Seleção. Aí você deve estar pensando, a seleção do High School Musical lá dos Estados Unidos? Não, gente, a versão brasileira. Pode deixar, Pri. Eu vou torcer por você e por todos que tiveram a coragem de encarar esse desafio. Eu vim lembrar vocês dessa pérola aqui,
que eu sei, né, que foi um programa que era exibido no Disney Channel, mas também teve exibição no SBT. High School Musical: A Seleção foi um programa para selecionar os protagonistas para a versão brasileira do filme. Ele foi produzido pelo Disney Channel sob a apresentação de Robinson Nunes e era exibido no SBT aos domingos à 1 da tarde. Ao todo foram cerca de 17.880 jovens que se inscreveram para se tornarem as novas figurinhas do High School Musical Tupiniquim. Quem serão os protagonistas do maior sucesso da atualidade? High School Musical: A Seleção, neste domingo, 1 da tarde, no SBT. Porém, somente 8 chegaram à final. Então tivemos esse programa e logo depois tivemos o filme. Fim de férias, aulas já vão começar. Ao todo foram 15 episódios e esse reality show originou 2 álbuns, que eu nem sabia da existência deles, que são High School Musical: A Seleção, que vendeu cerca de 50 mil cópias. Acho que é por isso que eu nunca vi ninguém com um CD do High School Musical brasileiro. Eu tenho que fazer um vídeo de coisas que eram anunciadas, mas eu nunca vi ninguém ter. TechPix e o CD do High School Musical brasileiro. Itens raríssimos, né, da cultura brasileira dos anos 2000. E teve o outro CD que era High School Musical: A Seleção Sonhos, que vendeu cerca de 35 mil cópias. Por incrível que pareça, esse programa tem completo na internet. E lembrando também, né, que o filme está completo no YouTube. E eu acho engraçado, né, que é um filme brasileiro, High School Musical, né, que de escola brasileira não tem nada. Eu nunca vi uma escola estadual desse naipe. Cadê as brigas? Cadê os mano matando aula? Cadê os mano fazendo churrasco dentro da sala de aula? O pessoal tudo contente voltando pras aulas, né, cantando a respeito da importância da escola. Eu acho que nunca verei isso em uma escola estadual brasileira, né? A grande surpresa para este ano é a presença ilustre de uma das nossas ex-alunas mais talentosas. Vanessa! Eu quero anunciar o primeiro concurso de música da escola! Eu sei que eu relembrei vocês agora desse High School Musical: A Seleção, mas vamos fazer igual no filme do MIB, que a gente simplesmente se esquece? Outro programa também do SBT que é pouco comentado é o Você é Mais Esperto que um Aluno da Quinta Série. Gente, eu não me lembro do programa, mas eu me lembro das chamadas dele no SBT. Você é Mais Esperto que um Aluno da Quinta Série foi uma versão de um game show americano que se chama Are You Smarter Than a Fifth Grader, criado por Mark Burnett e distribuído pela Reviley Productions. No Brasil, ele era apresentado pelo Silvio Santos e contava com o Yudi e a Priscila como repórteres. Gente, parando pra pensar, coitado do Yudi e da Priscila nessa época. Toda a oportunidade que o Silvio Santos tinha de não contratar alguém e colocar o Yudi e a Priscila pra apresentar, eles colocavam. Mas isso aí até com os atores de Carrossel e de Chiquititas fizeram, né? Bom, além disso, o Yudi e a Priscila também se interagiam com a plateia e os espectadores. Ele teve estreia em 23 de setembro de 2007 e foi exibido até 13 de dezembro do mesmo ano. Não foi um programa que ficou tanto tempo assim no ar, por isso mesmo as pessoas não se lembram tanto dele. E como é que era esse programa? O participante tinha que responder a 13 perguntas do nível de quinta série escolar e poderia ganhar um prêmio de até R$200 mil. A pessoa poderia parar a qualquer momento, ou ela continuava, né, igual no show do milhão, e se ela errasse até a 9ª pergunta, ganharia 20% do valor ganho até ali. Mas nas 4 últimas perguntas, se o jogador respondesse errado, ele perdia todo o prêmio. E quem parasse ou errasse durante o jogo tinha que dizer a frase: "Eu não sou mais esperto do que um aluno da quinta série." Eu não sou mais esperta que um aluno da quinta série. Mas ganhou 300 reais. Ao mesmo tempo, 5 crianças participavam da prova e aquela que acertasse mais perguntas também recebia um prêmio de R$1.000. O participante também escolhia uma criança para ajudá-lo, podendo pedir até 3 diferentes ajudas. No Brasil, apenas um participante na última exibição conseguiu acertar todas as perguntas e levou o prêmio máximo de R$200 mil. E agora percebam, o prêmio aqui é maior do que o dos solitários. R$200 mil para você acertar perguntas de quinta série, enquanto lá no solitários você tinha que passar por um monte de situações humilhantes para no final ganhar R$50 mil. Deixarei isso aqui no ar só para vocês refletirem depois, né?
Chaveco foi um programa de televisão brasileiro que estreou em 1997, sendo exibido aos domingos pelo SBT. De início, ele foi apresentado por Silvio Santos, mas lá em 98 começou a ser apresentado pelo Celso Portiolli. Na verdade, esse programa veio para substituir um outro programa esquecido do SBT, que é o Se Rolar, Rolou, que tinha um formato semelhante, era apresentado pelo Silvio Santos, então, só meio que trocaram o nome, mas a premissa ainda era parecida. O cenário lembrava bastante uma danceteria e eram tocadas músicas eletrônicas do gênero Eurodance que faziam bastante sucesso na década, Tinha tipo uma pista de dança e o povo ficava lá dançando, What is love? Baby, don't hurt me. Eu tenho muitas amizades virtuais. Bom, teve a primeira fase, que foi de setembro de 97 a março de 2001. Teve a segunda fase, que foi de agosto de 2003 a maio de 2004. E teve uma terceira fase, olha só, eu nem sabia disso, que foi de março de 2019 a março de 2020. E aí dizem, que o programa acabou por conta do que aconteceu, no mundo. Não preciso explicar aqui, que todo mundo teve que ficar em suas casas. E por conta disso, o programa foi cancelado. No Chaveco, 50 homens eram submetidos a um jogo de perguntas e respostas com o objetivo de conquistar uma mulher, enquanto que no outro bloco, 50 mulheres tentavam conquistar um homem à procura de uma namorada. Na primeira fase era feita uma roda eliminatória através de perguntas e respostas que definiam o perfil do homem ou da mulher ideal para namorar. E depois, entre aqueles que continuavam no programa, tinha uma tentativa de conquistar a moça ou o rapaz através de uma cantada. Por isso mesmo, o programa se chamava Chaveco. E eu queria te dizer o seguinte, que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto à realidade. Eu não vejo a hora de tornar nossos sonhos uma realidade, para te dar de tudo de bom e que você nunca vai se esquecer. Ele humilhou o Patropi da Praça é Nossa agora. Porque o que tinha o melhor chaveco era escolhido para a fase final. Aí tinham mais outras eliminatórias e na última fase, um jogo de perguntas onde as respostas devem ser iguais, decide quem é o vencedor e quem fica com o participante. Então no fim de cada bloco, o casal se conhece pessoalmente e aí eles têm a chance, de iniciar um namoro, algo mais sério. E eles também recebiam um prêmio de R$2.000. O chaveco depois se tornou um quadro no programa Domingo Legal e lá em setembro de 2019, uma das brincadeiras do chaveco gerou uma polêmica. Isso porque o Celso Portiolli estava ajudando o participante a arrumar uma namorada e para isso as pretendentes deveriam passar roupa e a que melhor soubesse passar roupa seria classificada. Eu achei engraçado que é só o SBT para colocar uma coisa dessas no programa e achar que não vai acontecer nada. Estamos em 2019 e não vai acontecer nada. Ninguém vai falar nada a respeito disso, Bom, eu imagino que vocês já sabem o que aconteceu, Além de que a mãe do participante também ajudava a escolher a futura nora e ela falava que queria que o filho namorasse uma menina que também era para cuidar dele. Então vocês já devem imaginar o que aconteceu nas redes sociais, Mas enfim, no final acabou que o Celso revelou em seu programa que ele mesmo passa as suas próprias roupas e ainda fez uma demonstração. E agora todos nós sabemos que ele não tem nada a ver com o que aconteceu em setembro porque ele estava passando as suas roupas. Esse povo ignorante que fica falando que ele arquitetou tudo o que aconteceu no atentado de setembro, o cara só estava passando as roupas dele em casa em paz. Ele não tem nada a ver com isso, tá bom? Agora esse último aqui desse vídeo eu achava muito chato, mas entre Dedé e o Comando Maluco e o programa do Didi, eu deixava no Dedé e o Comando Maluco, por ser menos chato. Ele era um programa humorístico do SBT que teve estreia em abril de 2005, sendo transmitido até fevereiro de 2008. E é incrível como a musiquinha de abertura desse programa ainda está salva na minha mente. Dedé e o Comando Maluco. Esse programa era uma parceria do SBT com o Beto Carreiro e era estrelado pelo humorista Dedé Santana, onde ele fazia o papel do General Dedé e tinham também os seus recrutas atrapalhados que se envolviam em altas confusões. Esse programa era gravado no parque do Beto Carreiro e eu lembro que sempre quando dava comercial do Dedé e o Comando Maluco,
eles colocavam comerciais do Beto Carreiro, que era aqueles comerciais assim super nostálgicos com aquela musiquinha de fundo. É daí que veio o meu sonho de ir pro Beto Carreiro um dia. O Comando Maluco teve muitos personagens e formações diferentes que se apresentavam também no programa da Eliana. É mesmo, né? Tinha um quadro da Eliana e Alegria que tinha o Comando Maluco, que eu assim achava super chato. Eu odiava quando eu tava assistindo Eliana Alegria e tinha ou aquele Turma da Paquera que eu achava chato pra caramba, ou esse do Comando Maluco. Com a chegada do Dedé, eles aceitaram um convite de fazerem parte da Praça é Nossa em 2004 e foi daí, né, que surgiu a ideia para fazer um programa. Porém, com a morte do Beto Carreiro em fevereiro de 2008, o programa foi encerrado. E esse vídeo também vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de falar a respeito desse tema, então eu espero que vocês também gostem, porque aí teremos uma parte 2, parte 3. O SBT tem muita coisa ainda para ser relembrada. Então é isso, eu vejo vocês na próxima e tchau, tchau!